O navegador segue as orientações de um mapa para conseguir chegar a uma ilha. Ao obedecê-las, ele impôs ao seu barco 2 deslocamentos sucessivos. Um de 6 milhas e o outro de 8 milhas. Isso aqui é importante, diferentes direções, alcançando assim o seu objetivo. A distância entre o ponto de partida do navegador e a ilha pode ser, né? Então vamos lembrar assim. Quando a gente tem 2 vetores, né? O deslocamento aí, ele é representado por um vetor. A gente tem uma situação de vetor ou deslocamento máximo e mínimo. Vamos ver quanto é esse máximo e quanto é esse mínimo, tá? Então a distância máxima vai ser quando os deslocamentos forem na mesma direção e no mesmo sentido, que daria 14 milhas. Essa é a máxima. Se essa aqui é a máxima, se a gente olhar aqui, a letra A a gente já pode eliminar. Tá fora, tá? Aí nós temos a mínima também. Qual seria a mínima? Quando eles têm mesma direção e sentidos contrários. Então seria o quê? 6 para um lado, 8 para o outro, a diferença é 2 milhas. Então 2 milhas é o mínimo. Se 2 milhas é o mínimo, a letra E cai fora também, eliminada, 1 milha. Então eu tenho 3 possibilidades aqui. 14, que seria o máximo, e 2 milhas, que seria o mínimo. Porém, ele fala aqui, que é em diferentes direções. Nesse caso de 14 milhas, a direção é a mesma para os dois, horizontal. No caso de distância mínima, 2 milhas, a direção é a mesma. Os sentidos são contrários. Então não pode ser nem 14 milhas e nem 2 milhas. Então só restou letra C, 10 milhas. Tranquilo? Você vê que segue o raciocínio, né? Pega o mínimo, o máximo, não deixa passar essa questão de mesma direção, que não tem mesma direção, e não confundir direção com sentido. O vetor A mostrado a seguir tem módulo 20 cm. Obtenha suas projeções nas direções OX e OY. Então lembrando que sempre que um vetor tiver uma certa inclinação, né, nós vamos ter aqui uma componente, que a gente vai dizer que é a componente no eixo X, tá? Que nós vamos chamar aqui de AX, vai estar aqui, esse aqui é o nosso AX, que é o que ele chama aqui de OX, tá? E nós vamos ter aqui também uma componente no eixo Y. Então, ela vai estar aqui. Só dar uma ajeitadinha aqui. Então, ela vai estar aqui no eixo Y. Que é essa aqui. Nós vamos chamar essa componente de AY. Essa AY é o que ele chama de OY, tá? Então, nós temos aqui que o AX vai ser igual ao A vezes o cosseno do ângulo. Tá? Então, o AX vai ser igual ao A, que vale, cadê o valor do A? 20. E o cosseno de 60, né? Cosseno de 60 é 1 sobre 2, né? É meio. Então, a nossa componente AX, que ele chama de OX, vai ser de 10 centímetros. Aí a gente vai para a componente Y. A Y é A vezes o seno do ângulo. Certo? Quem é o AY? Então, o AY vai ser o A, que é 20,
vezes o seno de 60. O seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Então, o nosso AY vai ser 10 raiz de 3 centímetros. Certo, gente? Fácil, né? Então, ele pediu o OX. O nosso OX é 10 centímetros. Eu chamei de AX. Pediu o OY. O OY é 10 raiz de 3, que eu chamei de AY. Dado o sistema de eixos cartesianos, e sabendo que A é igual a B, que é igual a E, que é igual a 5, e C é igual a D, que é igual a 3, cosseno de alfa 0,8 e seno de alfa 0,6, determina na letra A as projeções dos vetores nos eixos coordenadas. Bom, então nós temos aqui o vetor A e o vetor E, eles têm componentes no eixo X e no eixo Y, tá? Porque são os únicos vetores que formam um ângulo alfa, nesse caso aqui, com o eixo X. O E forma um ângulo alfa com o eixo Y, né? O vetor B está em cima do eixo X, o vetor D em cima do X e o vetor C em cima do Y. Quando o vetor está em cima do eixo, ou do X ou do Y, a componente dele nesse eixo é igual a ele. E no outro eixo é igual a zero, tá? A gente vai fazer a decomposição aqui e a gente vai visualizar melhor isso aí. Então, primeiramente, ó, o A tem uma componente no eixo X, que eu chamei de AX, né? O E também tem uma componente no X, que eu chamei de EX. Certo? A gente tem também o AY e a gente tem também o EY. Tranquilo? Então, como é que a gente vai calcular o que foi pedido na letra A, né? Então, vamos começar com o AX, né? AX é A cosseno de alfa. A gente tem que tomar um cuidado aqui com o ângulo fornecido no exercício, tá? No caso do vetor A, o ângulo fornecido foi com o eixo X. Então, a componente X é calculada pegando o A multiplicando pelo cosseno do ângulo formado com o eixo X, tá? Então, nós vamos ter aqui AX igual, o A vale 5, o cosseno de alfa é 0,8, certo? O A está do lado direito, né? Essa componente X está do lado direito do eixo X, então a componente X vai ser uma componente positiva, né? Nosso AX vai ficar 5 vezes 0,8, que dá 4, tá? O BX, o B está onde? Né? O B está em cima do eixo X, então o BX é igual ao B, tá? O BX é igual ao B, quem está em cima do eixo X. Está do lado direito, então vai ser positivo, então o BX vai ser igual a 5. CX, o C está em cima do eixo Y apontando para baixo. Então, quando ele está em cima do Y, tá? A componente no X é igual a zero. E o DX? O D está em cima do eixo X do lado esquerdo. Então, se o D está em cima do eixo X, a componente dele no eixo X é igual a ele. E como ele está do lado esquerdo, ele vai ser negativo, tá? Então, vai ser menos dx, que é igual a menos 3. O EX, ó, o E, ele está inclinado aqui. A componente X vai estar do lado esquerdo, então vai ser negativa. Só que tem outro detalhe, o ângulo formado não é com o eixo X, é com o eixo Y. Então, na hora que eu vou calcular essa componente no eixo X, vai ser E seno do ângulo, tá? E seno do ângulo. Então, é menos E vezes seno de alfa, tá? Menos 5, o seno é 0,6, então isso vai dar
menos 5 vezes 0,6 vai dar menos 3. Beleza? Então, aí nós temos a componente no eixo x, no AX, BX, CX, DX e EX. Correto? Aí a gente vai fazer a mesma coisa agora no eixo Y. Começando com AY. AY é A vezes seno de alfa, né? A componente está aqui. O AY vai estar para cima, então a componente vai ser positiva. Então é 5 vezes 0,6 que vai dar AY igual a 3. Tá? Aí a gente vai para o BY. BY, o B está no eixo X. Se o vetor está no eixo X, a componente Y dele é 0. Tá? Se ele está no eixo X, a componente é 0. Então, BY igual a 0. Aí a gente vai para o CY. CY, cadê o C? O C está onde? Está em cima do eixo Y, olha. Se está em cima do eixo Y, a componente CY é igual ao próprio vetor C, só que está para baixo, então vai ser negativo. Então vai ser menos 3, né? Porque o C vale 3, então é menos 3. E o DY? DY. O D está onde? O D está aqui, ó, no eixo X. Então a componente no eixo Y dele vai ser 0. Certo, gente? Continuando agora. Agora a gente vai para o EY. EY, lembrando que o ângulo formado pelo vetor E e o eixo é o eixo Y, é o eixo X. Então eu inverto a função para calcular EY, vai ser E vezes cosseno. Cosseno do ângulo. Como o E está aqui, a componente EY vai estar para cima, ela é positiva. Tá? Então EY vai ser 5 vezes 0,8, que vai dar 4. Certo? Então aí nós temos as componentes no eixo X e no eixo Y, tá? Isso que a gente acabou de fazer foi o item A. Vamos para o item B. Tá? O que ele quer no B? A resultante em cada uma das direções X e Y. É pegar tudo que for do componente X, somar. E tudo que for do componente Y, somar também. A gente vai ter resultante em X e resultante em Y. Então a resultante em X vai ser 4, que é o AX, mais 5, que é o BX, mais 0, que é o CX, mais menos 3, que é o DX, mais menos 3, que é o EX. Certo? A componente vai dar 3. E aí a gente vai fazer a mesma coisa para o Y. A resultante no eixo Y vai ser igual à soma de todas as componentes. Ao AY, que é 3, mais o BY, que é 0, mais o CY, que é menos 3, mais o DY, que é 0, mais o EY, que é 4. Então, isso vai dar uma resultante igual a 4. Então, temos aí as duas resultantes. E aí a gente vai para a letra C, né? Onde a gente tem as duas componentes Rx e Ry, ele quer o módulo da resultante de todos os vetores. Então, construindo o plano cartesiano, a gente coloca as duas, né, Rx e Ry. São dois vetores perpendiculares, né? O resultante vai ser o vetor R, aqui, né? Da soma de dois vetores perpendiculares. A gente calcula isso aí pelo teorema de Pitágoras, né? A gente faz a construção pelo método paralelogramo, a gente chega aqui nesse triângulo retângulo e o R é justamente a hipotenusa do triângulo. Então, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, certo? Então, R quadrado vai ser igual a 16 mais 9, né? Raiz quadrada de 25. Então, o resultante de todos os vetores é de 5. Certo, gente? Beleza? Considere os versores I e J a seguir. Os vetores A, B e C estão no mesmo plano. Cada quadrícula possui lado 1. Escreva os vetores A, B e C em função de I e J. Bom, para a gente fazer isso, a gente vai construir um triângulo em volta de cada um para saber quanto mede
a base e a altura, onde nós vamos ter o I e o J, tá? Então tá aí, quanto mede cada um. Então tá aí também. Vamos para a letra A, né? O A vai ser formado por 2I positivo, tá? Porque está para a direita, igual está aqui, mais 4J. 2I mais 4J. Vamos para o B agora. O B está aqui, ó. O B vai ser ele está para cá, descendo, então para cá é 6 positivo, 6I, e para cá é negativo, menos 3J. 6I menos 3J. E o C, ele é subindo, então para cá é positivo, 2I, 2J vai ser positivo, né? E aqui o 4I vai ser negativo, então é menos 4I mais 2J, tá? E nós vamos fazer agora na letra B, né? B já... Não, B... Isso, já deu a letra B, né? Não, determina a soma. O B ele quer a soma. Então a gente vai para a soma. S, né, que ele chamou de S, vai ser o quê? Então eu vou somar todos os I, ó. 2I mais 6I dá 8I, menos 4I, 4I. E aqui eu tenho 4J mais 2J dá 6J, menos 3J dá 3J. Certo? E ele quer que a gente determine agora o módulo do vetor soma, né? O módulo do vetor soma. Então a gente vai construir esse vetor S no plano cartesiano. Vou repetir o plano cartesiano que ele forneceu para a gente, o quadriculado, né? E aqui a gente vai construir o plano cartesiano. Tá? Então nós temos aqui 4i, que é positivo, né? E temos 3j, que é positivo também. Então o vetor soma é esse aqui, ó. Tá? Então nós temos aqui um triângulo retângulo, né? Teorema de Pitágoras. Então o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, né? O quadrado da hipotenusa vai ser 9 mais 16. Então o R vai ser raiz quadrada de 25, que dá 5. Certo, gente? Tranquilo? Dados os versores I e J a seguir, né? O I está aqui na horizontal um quadradinho, o J na vertical um quadradinho. Letra A, represente o quadriculado, no quadriculado os vetores A, B e C de forma que a extremidade de um coincida com a origem do vetor seguinte, sendo o A é 4i mais 2j. Então vamos lá. Para mim construir esse vetor, eu vou ter que trabalhar primeiro com o i e com o j. Então, o vetor A tem 4i e 2j, positivos 2, então o vetor A vai ter início na extremidade da esquerda e vai até aqui em cima. Esse é o vetor A. Então ele tem 4i e 2j. Na sequência dele eu vou colocar o vetor B. O vetor B é menos i menos 3j. Ó. Menos i e menos 3j. Para baixo, para a esquerda. Tá? Então aí a gente vai ligar o vetor B. Certo? Então aqui eu já posso tirar, esse aqui também. E agora eu vou colocar na sequência o vetor C. O vetor C é 5i mais 7j. Ó. 5i e 7j. Então o vetor C começa aqui na extremidade de B e vai até o final da figura ali. Ó. Esse é o vetor C. Então aqui eu resolvi o item A. Tá? O item A está resolvido. Na parte B, ele quer o módulo do vetor soma S igual a A mais B mais C. Tá? Então, uma das formas de resolver isso é pegar a própria figura, certo? Vou pegar aqui a própria figura para resolver a letra B e vou unir o início do A com a extremidade de C. Esse é o vetor soma. Tá?
como é que eu faço agora para calcular ele? Então eu vou formar em volta dele um triângulo retângulo. Um triângulo retângulo. Nessa figura eu tenho, na parte J aqui, eu tenho quanto? Eu tenho 6 J's e aqui eu tenho 8i. Então eu posso aplicar aqui o teorema de Pitágoras. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Certo? Então, S ao quadrado vai ser 36 mais 64. S vai ser igual a raiz quadrada de 100. Então, o módulo do vetor soma é de 10. Ok, gente?